Um diretor sênior me falou, e eu já falei sobre isso aqui uma vez, mas o que um profissional precisa ou precisaria para ser promovido na empresa? Ele me disse uma coisa que ficou marcada, que é entrega. Era vital que sem isso não existe promoção. Aí vem a pergunta, né? O que entrega? Como que funciona esse negócio? Não entendo. Resultado, entrega? O que é isso? Como eu sei que eu estou entregando o resultado esperado de mim? Esse é o ponto. E ainda, por que só entregar o esperado não é o suficiente? Sobre isso que eu vou falar hoje. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil, mentor de carreiras de desenvolvimento profissional e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Então vamos lá. Essa pergunta é intrigante porque entrega é importante, mas entregar o quê? Os resultados. Mas o que são os resultados de fato? Beleza, vamos tentar entender isso desde o começo. Quando você entra numa função, existe uma descrição para o seu cargo, job description. Ela é genérica, obviamente, mas já te dá uma ideia do que precisa ser feito. Correto? Você vai entrar lá, você vai ler e fala, pô, faz sentido, não faz sentido. Eu tenho esse gap, né? Essa falta de conhecimento aqui que pode ser suprida, assim assado. Ou seja, você já começa a ter uma perspectiva de como funcionam as coisas. Entenderam? O seu cargo, a descrição dele, é a base para o que você vai ter que entregar de resultado. Ponto. Mas o principal está depois. Quando você entra na empresa. Você entrou. O que você vai fazer? Não sei. Estou perdido. Você fica igual o cego em tiroteio. Isso acontece assim em todo mundo. Se não tem um processo robusto de onboarding dos funcionários, muito provavelmente essa pessoa vai ficar perdidaça. Ela não vai saber o que ela precisa fazer e ela não vai saber o que precisa entregar. E aí que entra o que eu acabei de falar. O que é o mais importante depois que você vê a descrição do seu cargo? É o alinhamento com o seu líder. Quais são suas prioridades? O que você precisa fazer imediatamente? Aí teremos o que você vai entregar. Vai estar lá. Você vai conversar com seu líder e seu líder vai falar algumas coisas para você. A partir daquele momento, você já tem a ideia de quais são as suas prioridades, que elas, às vezes, não estão diretamente no seu job description. Só que ela vai estar relacionada com o que você precisa fazer. Porém, quando você começa a fazer as coisas, você vai descobrir que existe uma gama de atividades que necessitam um pouquinho mais da sua boa vontade, digamos assim. E muita gente vai falar, não, mas isso aqui não é meu escopo. Isso acontece. Porém, eu não recomendo você fazer isso, porque isso não te dá uma evidência muito legal. Então vamos lá, vamos entender um exemplo para que você consiga compreender melhor o que eu quero dizer. Teve uma vez que o meu líder falou assim comigo, ó, converse com todas as áreas relacionadas à sua operação e veja o que eles vão reclamar. Olha que interessante esse ponto. Ele estava focando nos problemas que as outras áreas possuíam com a nossa área. Ou seja, como que eu conecto coisas que eu interajo com outras áreas e consigo resolver esse problema. Por que disso? Porque eu me evidencio junto. Essa era a estratégia. Porque isso te projeta. Eu não sabia o que eu precisava fazer. Mas ele me falou, me deu a direção. Converse com as pessoas. E depois disso, vemos o que fazer. Foi mais ou menos assim. Não foi com essas palavras especificamente, não, mas foi por aí. Bom, eu fui lá e conversei com as áreas, né? Fui atrás das pessoas estratégicas, quais eram os gerentes, supervisores, trocar ideia com essas pessoas. E um deles me falou assim, ó, você acabou de chegar aqui, você vai fazer o feijão com arroz, porque o negócio está muito ruim. Depois que você fizer o feijão com arroz, você começa a mostrar para que você veio. Você começa a entregar mais, você vai além. Porque se você tentar ir além sem fazer o básico bem feito, esquece, já vai começar errado. Isso é muito importante. Se você não domina o básico bem feito, não adianta você entregar além do esperado, porque você não está fazendo nem o esperado. Pegou a visão, hein? Perfeito. Vamos lá. Com base nisso, eu fui lá, conversei com as pessoas, fui lá, ó, peguei meu caderninho, eu sou antigo, né? Aqui, ó, caderninho, bloco de notas, tal. Escrevi tudo. Eu acho que eu tenho esse caderno até hoje, se bobear. Escrevi o que as pessoas precisavam, escrevi o que elas tinham de reclamação e tudo mais. Beleza. O que eu fiz depois disso? Eu entendi o que eles estavam querendo. Eu fui lá, peguei os pontos, elenquei os pontos, vi quais eram mais comuns entre si. E aí eu fiz um plano. O que eu precisava melhorar? Os indicadores da minha operação. Tinha lá os indicadores, eu não vou entrar nesse detalhe porque é muito técnico, mas eu precisava melhorar meu nível de serviço, digamos assim. Ou seja, eu precisava fazer o básico. E aí, eu fiz esse básico, meus indicadores entraram na meta. Essa era a minha entrega. Eu precisava ter os indicadores que eram alinhados com as áreas dentro da meta. Entenderam o que é o resultado e a entrega? Qual que era o resultado? Os indicadores precisavam estar dentro da meta. E a entrega, como eu fiz isso? Exatamente isso. Como que eu fiz isso? Estruturando, implementando processo, implementando melhorias ali dentro daquela realidade. Eu não inventei a roda, eu não
quis botar um robô para fazer as coisas, nem nada disso. Foi ali o básico mesmo que eu precisava fazer. Beleza. No final eu entreguei tudo, melhorei os indicadores, mas eu fui mais longe. Eu comecei a entregar já investimentos que estavam previstos. Eu tinha combinado fazer o básico, só que o básico já estava dentro da meta um pouco antes do combinado. Aí agora entra o meu autogerenciamento. Ou seja, eu consigo antecipar alguma coisa? Consigo. Então vamos fazer. E foi isso que eu fiz. Comecei a antecipar algo que já estava planejado para ser feito, mas eu fui além. Mas como assim você foi além se já estava planejado? Estava planejado para ser feito depois. E esse depois não era necessariamente depois que eu entregasse os indicadores. Porque os indicadores tinham uma previsão de entrar dentro da meta em um prazo. E esse prazo ainda não tinha sido atingido, mas eu atingi antes. Só que, estrategicamente, o que eu fiz? Eu aproveitei o prazo que eu tinha sobrando e comecei a desenhar, estruturar novos projetos para que eu antecipasse esses investimentos. Vocês conseguem entender como que funciona a dinâmica do corporativo com esse exemplo? O combinado com o meu chefe era o básico, porque estava tudo ruim. Sem o básico não dava para mostrar a diferença. Uma vez que você fez o básico, você começa a mostrar a diferença. E esses investimentos na base de gestão que eu fiz, eu precisei, obviamente, estruturar a documentação, falar com o fornecedor. Isso são outras demandas que não estavam planejadas que eu tive que estruturar logo depois que eu já tinha conseguido colocar a operação estável. Beleza? E tudo, gente, começou com um alinhamento de expectativa. Alinhado com a minha área, com as áreas correlacionadas, e a minha operação, na época, foi possível. E aí eu desenvolvi uma estratégia. Foi tudo muito bem pensado para poder entregar esses resultados que eu entreguei. Sendo que os alinhamentos, eles são vitais. Se você consegue alinhar bem as suas entregas e os seus resultados, você tem um passo para ser promovido. Tem um vídeo nesse canal aqui que eu falo quais são os passos que você dá para que você consiga buscar uma promoção. E o primeiro deles é o alinhamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber quais são os outros passos e como que você consegue implementar isso, como você consegue no seu dia a dia começar a colocar em prática para que você construa o caminho com a sua promoção. Link na descrição, assiste lá. Portanto, pessoal, se você entra numa função com uma mentalidade de que fazer além é desvio de função, não é o seu escopo, eu tenho uma má notícia para você. Das duas, uma. Ou você vai demorar demais para ser promovido, ou o mais provável, você vai se frustrar no seu cargo e vai ficar com vontade de pedir demissão todo santo dia. Isso é muito comum de acontecer. E a pessoa acaba que ela fica refém porque ela não consegue pedir demissão e ela entrega um resultado ali na média, mas está frustrada por dentro. É horrível isso. Por isso, gente, eu sempre recomendo, busque mais. Vá além, mesmo que seja difícil. Porque essa dor que você está passando de mudança, ela passa. Ela acaba. Agora, a dor de permanecer, ela pode te acompanhar o resto da vida. Por isso, vá além. E aí, você vai trabalhar mais? Vai trabalhar mais. Ninguém é promovido fazendo somente o que foi contratado para fazer. Para que eu vou te promover? Você está fazendo exatamente o que eu te contratei? Você está fazendo combinado. Você está recebendo o valor que a gente combinou lá no começo e pronto. Eu não vou te promover porque você está fazendo o que a gente combinou lá no começo. Concorda? Isso não justifica a promoção. Você vai aumentar suas responsabilidades? Vai também. Você vai ter que lidar cada vez mais com a política e o relacionamento da empresa? Também vai. A dúvida que fica é, você está disposto a fazer isso? Porque se a sua resposta é não, pronto, você já sabe o que você tem que fazer. Você vai ficar aí paradinho no seu canto, tranquilo. E não pode achar ruim de pessoas sendo promovidas. Tá bom? Por quê? Você não está fazendo o que precisa ser feito. Você não está disposto a fazer. Então não adianta você chegar e falar, aquele fulano ali é puxa-saco, foi promovido. Não, por quê? Porque ele provavelmente está fazendo coisas que você não está disposto a fazer. Então fica essa reflexão aí para você. Agora, se a sua resposta for sim, se você está disposto a fazer, eu tenho um plano de visibilidade estratégica que aumenta a sua visibilidade em até 90 dias para as pessoas que são relevantes para você ser promovido. Dentro da empresa, claramente, que você trabalha. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você assistir esse treinamento de 5 minutos que eu explico toda a metodologia. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, se já agregou alguma coisa, se você entrou aqui e agora está sabendo uma coisa nova, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. Toda semana eu estou aqui compartilhando estratégias para que você seja promovido no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.